Shalom, shalom! O tema hoje é visão celestial. Em Efésios capítulo de número 4, a partir do verso de número 11, eu quero ler para vocês, está escrito assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Preste atenção nos detalhes, na riqueza que nós vimos aqui nesse texto. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Estamos começando esse vídeo aqui que tem coisas muito profundas para revelar sobre a sua vida, onde fala da visão celestial. Em Atos 26, verso 19, está escrito também assim: Porque eu, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E nesse texto, nesse contexto, Paulo ele está à frente do rei Agripa. E ali ele está com as suas algemas, com as suas mãos amarradas, talvez estava com seus pés amarrados, e ele estava chegando diante daquele rei dizendo: Eu não fui desobediente, ó rei. Eu preciso esclarecer e contar para você tudo o que aconteceu comigo. E Paulo começa a discorrer sobre a experiência poderosa que ele teve lá no caminho, na estrada de Damasco, quando de repente ele, em cima do seu cavalo, uma luz do céu brilhou e ele então foi jogado ao chão e teve aquela experiência, entrou num êxtase, ficou 3 dias ali em arrebatamento, e ele viu muitas coisas, ele ouviu muitas coisas, ele recebeu revelações poderosas, e o rei Agripa não estava entendendo muito aquilo, porque ele estava dizendo: Mas Paulo, você tem certeza disso? Você quer ir agora para Roma? Você quer ir agora atravessar a cidade? Você quer ir para outro lugar? Você estava junto conosco, você nos ajudou tanto. Mas ele estava tentando convencer o rei Agripa em sua pregação do que Deus havia feito com ele no meio do caminho. Porque todos vocês sabem, muitos de vocês conhecem que Saulo ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor implacável da igreja. Ele mesmo entrava nos templos, ele entrava nas sinagogas, ele mandava prender os cristãos. A palavra, como diz ali, que aqueles que eram do caminho. Então, quando se fala na Bíblia, quando aqueles que eram do caminho, se referia aos cristãos da época. E Saulo ele era perseguidor. Então, naquele encontro com Deus, quando ele conhece a Deus por aquela experiência, tudo passa a mudar na vida então de Paulo. Saulo já começa a ter o nome alterado para Paulo. Ele vai de perseguidor a um homem que começou agora a perseguir as obras das trevas, e ele fez coisas poderosas naquele tempo. Eu quero falar agora para vocês sobre aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, porque nós já vimos aqui, eu vou falar em um outro vídeo, em outra ocasião, sobre os ofícios, sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o evangelista, sobre o pastor, sobre o mestre, sobre os 5 ofícios. Mas eu quero que você entenda hoje qual é a importância, o propósito desses ofícios. Qual o propósito, o que eles têm a fazer? Porque Paulo, quando ele disse: Não fui desobediente à visão celestial. E Paulo, ele teve tanto conteúdo, tanto conhecimento, quando ele teve aquele encontro com Deus, e uma das revelações que Paulo recebe, um dos conhecimentos que Paulo recebe, é sobre essa visão celestial. E Deus falou com ele sobre isso, que Deus havia dado, porque ele está agora falando da igreja de Éfeso. E Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas tudo do plano de Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo na tua vida. Deus tem um propósito para o teu nascimento. Deus tem um propósito em você estar ouvindo essa palavra agora. Para tudo da parte de Deus há um propósito. Nada foi feito sem um propósito. Até uma folha que cai de uma árvore, desde o nascimento de uma criança, tá? Tudo da parte de Deus há um propósito. Eu quero falar primeiro sobre o aperfeiçoamento dos santos. Ele diz aqui: para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar está ligado a alinhar,
Aperfeiçoar está ligado a alinhar. Imagine uma coluna desalinhada. Os médicos chamam de escoliose. Aquela coluna que ela está torta ou está ali em forma de S, significa que aquela coluna ela não está alinhada. Então, um quiroprata, um médico, um ortopedista vai tentar alinhar aquela coluna. Por quê? Porque aquela coluna do ser humano, ela desalinhada, ela vai trazer outros danos, ela vai trazer outras dores, dependência até com remédios. Então, o propósito é fazer um alinhamento com a coluna daquela pessoa. Então, aperfeiçoamento dos santos. Nós entendemos que não virá aperfeiçoamento dos santos, nós não teremos o aperfeiçoamento dos santos se não for por meio dos 5 ministérios. Se não for por meio de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Onde? Em uma estrutura, a estrutura que nós conhecemos, a estrutura chamada igreja. Então, os 5 ministérios vão trazer um alinhamento do corpo de Cristo. O profeta Joel também, ele está ali falando de um exército bem alinhado. Olha que coisa tremenda, o exército, que a igreja também tem essa característica, ela é como um exército, e esse exército tem que estar bem alinhado. Quantos de vocês já viram um exército, seja da Marinha, seja a aeronáutica, seja o nosso exército brasileiro, o alinhamento que eles fazem, todos ali retos, seus pés movimentam juntos, a forma que eles seguram ali os seus armamentos, porque estão alinhados. Então, o alinhamento acontece porque há treinamentos. Não existe alinhamento sem treinamentos. Para que este exército, para que a Marinha e a Aeronáutica possam fazer os desfiles, possam fazer as apresentações, houve antes um treinamento. Então, os 5 ministérios, eles vão trazer um treinamento, vão treinar, vão capacitar o corpo de Cristo. E nisso virá o aperfeiçoamento. A igreja, então, será alinhada. Não haverá mais uma escoliose espiritual. Não haverá mais as dores desnecessárias, porque estarão todos alinhados. Então, o alinhamento, ele é muito necessário. Deus está levantando os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para trazer o alinhamento, ou seja, para alinhar, para endireitar os caminhos tortuosos. Mas há uma outra revelação que ele diz aqui também no texto que nós lemos. Ele diz que para o desempenho do ministério. Imagine um carro. Eu tive aí alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né, logo quando casei com a apóstola Virna, eu havia comprado um Chevette ano 77, e esse Chevette ele tinha 4 válvulas, mas de vez em quando acontecia alguns problemas, e dava um problema ali na válvula e só funcionava 2 válvulas, e quando aquelas 2 válvulas funcionavam, o carro não exercia sua potência na totalidade. Eu acelerava, mas ele não andava. Assim está acontecendo ainda com alguns lugares, algumas estruturas, algumas denominações. Ela tem uma potência que vem do Senhor, mas ela funciona talvez com 1/5 dessa potência. Talvez ela só funciona com uma visão pastoral, ela não funciona com a visão dos 5 ministérios. E a igreja hoje precisa ser potencializada. Por isso que está falando aqui, para o bom desempenho do ministério. Acontecerá um bom desempenho do ministério, ou seja, nós vamos, como igreja de Jesus Cristo, por meio da visão celestial, nós vamos desenvolver a nossa máxima, nós vamos acelerar em nossa máxima, nós não vamos mais caminhar vagarosamente como muitos têm caminhado nesses dias. Deus está acelerando a sua igreja com potência máxima. Por isso a visão dos 5 ministérios, ela é muito importante. Mas também em terceiro lugar, ele diz aqui, para edificação do corpo de Cristo. Edificar fala de crescimento. Quando falamos de edificação, falamos de crescimento. Os 5 ministérios, eles estão na responsabilidade de dar a coisa mais importante que o crescimento precisa: fundamento. Fundamento. Por isso que apóstolos e profetas, eles são fundamentos. Lá em Efésios capítulo de número 2, verso 20, está escrito que a igreja, ela é edificada, construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós precisamos voltar a crescer sobre base sólida, sobre um fundamento apostólico, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é o principal. Assim como está em Mateus 7, se nós construirmos a igreja, levarmos toda a igreja, o corpo de Cristo,
a crescer com fundamentos, não apenas de qualquer forma, mas crescer com fundamento, crescer edificado sobre a rocha. Então vamos ter realmente uma igreja que vai crescer e virão os ventos, virão as chuvas, virão as tempestades e essa igreja não vai cair, essa estrutura não vai cair, essa denominação não vai cair porque está sendo construída sobre fundamento sólido, sobre a rocha. Em quarto lugar, para a unidade da igreja. Meu Deus, como é importante isso. Para a unidade da igreja. Isso significa que vão andar no mesmo sentimento. O Espírito Santo, ele está levando a igreja, quer levar o corpo de Cristo, e essa é uma responsabilidade dos 5 ministérios, a andar não só agora alinhada, mas andar agora nivelada. O que é andar nivelado? Deus quer fazer um nivelamento, Deus quer passar como se fosse aquela patrola, né? Que se prepara antes de colocar o asfalto. Passa uma patrola onde vai alisando, onde vai preparando, deixando tudo muito reto, muito nivelado. Há um desnível muito grande hoje no meio da igreja. Então apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vão promover um nivelamento, vão promover o nivelamento do corpo de Cristo, ou seja, teremos o mesmo sentimento, os mesmos projetos espirituais, a mesma visão espiritual, não apenas uma visão de igreja, mas uma visão de reino de Deus. Então os 5 ministérios não estão apenas preocupados com a igreja, não é apenas uma igreja local, estão preocupados com as nações. A visão dos 5 ministérios não fala de uma denominação, ela está falando de um nivelamento, onde vamos falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus está acima da igreja. Deus quer usar a igreja para implantar o reino dele nessa terra. Então o reino de Deus está acima da igreja. Por isso que o nivelamento, queridos, o nivelamento ele é muito importante nesses dias. Em quinto lugar, para conhecer o Filho de Deus. 5 ministérios, a visão celestial por meio dos 5 ministérios, os 5 ofícios apostólicos, ela tem esse objetivo, para levar o conhecimento de Jesus. Muitas vezes nós falamos tanto, pregamos, fazemos tantas pregações, mas há muitas pessoas em algumas estruturas que ainda não conhecem a Jesus. Você conhece realmente a Jesus? Porque mesmo Jó, ainda conhecendo algumas coisas das Escrituras, ele conhecia as Escrituras, mas ele não conhecia o Deus das Escrituras. Por isso, quando veio aquele problema difícil que ele enfrentou, aquela problemática toda que ele enfrentou, ele disse: eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor quer que você o conheça. E conhecer, você só conhece uma pessoa quando você desenvolve relacionamento. Você não vai conhecer ninguém. Você pode ouvir falar, eu ouvi falar do apóstolo Marcos, eu ouvi falar do pastor João, eu ouvi falar da pastora Bruna, eu ouvi falar do profeta A, do evangelista B, do mestre C, mas ouvir falar é uma coisa. Muitos também ouviram falar de Jesus, mas poucos conheciam a Jesus. Por isso, os 5 ministérios vão promover o conhecimento, levar a igreja realmente a conhecer Jesus, porque depois que você conhece a Jesus e por meio de um desenvolvimento de um relacionamento, nunca mais você quer largar Jesus, nunca mais você quer abandonar a Jesus, porque você vai conhecer a graça dele, a totalidade do amor dele, a bondade dele, que ele é um homem justo, que ele é um Deus vivo, um ressurreto. É importante nós estarmos entendendo isso, e eu espero que você tenha entendido realmente isso, para que nós possamos estar tendo relacionamento com Jesus. Então, os ministérios, os cinco ministérios, eles revelam Jesus à igreja, e a igreja revela Jesus ao mundo. Os 5 ministérios revelam Jesus. Quem é Jesus? A igreja. E a igreja apaixonada por Jesus revela Jesus ao mundo. Esse é o propósito. Então a visão dos 5 ministérios, essa visão que o apóstolo Paulo teve, foi uma visão poderosa. E algumas coisas ele não conseguiu, eu creio que o apóstolo Paulo passou a vida dele, não conseguiu trazer muitas revelações ainda daquilo que era necessário. Em 6º lugar, ele ainda fala nesse texto que nós lemos, para atingir, alcançar a maturidade. Alcançar maturidade. A visão dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, vão trazer maturidade à igreja. A igreja precisa amadurecer, alcançar a maturidade. Isso fala de
passar a ter convicções. A igreja madura é uma igreja convicta. Por isso que uma igreja madura, a despeito de qualquer luta que vem, a despeito de qualquer tempestade, de qualquer vento, a despeito nesse contexto que estamos aqui agora de Covid-19, de qualquer crise econômica, ela continua na sua caminhada. Por quê? Porque ela alcançou a maturidade. Os 5 ministérios, eles geram maturidade sobre a igreja, não geram uma igreja fraca. A visão dos 5 ministérios tira as vestes de noiva e coloca vestes, coloca roupagem de soldados especiais. É importante que você entenda isso. A igreja apostólica, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que o Senhor está levantando nesses dias, é uma igreja madura, pronta para casar, mas que não está usando as vestes de noiva, está usando a sua roupagem, está usando a sua roupa de luta, a sua roupa de batalha, porque ela entendeu o que é Jesus Cristo, ela conheceu a Jesus, porque ela conheceu quem é Jesus, porque ela entendeu de batalha espiritual, porque ela sabe do seu destino, ela sabe quem ela é, ela sabe a qual foi destinada, para que ela nasceu. A maturidade é essa. Na maturidade você sabe quem você é, quem é Jesus na sua vida, qual é o seu destino. Então pode vir qualquer luta, pode vir qualquer batalha, nada vai te separar do amor de Jesus Cristo, nada, nem principado, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nada pode roubar, tirar você deste amor. Por quê? Porque você já está maduro, já está vivendo maturidade. Em 7º lugar, para que os cristãos não sejam levados por falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Por isso os mestres são muito importantes. Todos os 5 ministérios são muito importantes, e no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre a funcionalidade de cada um deles, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas aqui destacando, os mestres são muito importantes, porque há muitos ventos de doutrinas, há muitos ensinamentos de demônios, como o próprio apóstolo Paulo ensinou o seu filho espiritual, o seu filho Timóteo, falando sobre isso, para que ele tivesse cuidado com isso. Estamos vivendo nesse tempo em que há muitas mentiras, em que há muitas doutrinas de demônios, há muitos enganadores. A internet está cheia de informação, mas tem muito pouca revelação. Cuidado com muita informação e pouca revelação. Se você não tem revelação, não adianta você ter muita informação, porque quando você tem mestres, quando você está fundamentado, quando você está conectado à visão celestial, então você não será enganado por os ventos de doutrinas, não será enganado pela doutrina do anticristo, pelo espírito do anticristo e o próprio anticristo que virá. Você não será enganado. Por quê? Porque você está fundamentado, porque há mestres na visão celestial que vão estar ensinando você, pautado na palavra, debaixo desta revelação. Então, eu espero que você tenha sido edificado com esta palavra, com essa ministração, esteja compartilhando também com outros, porque muitos também precisam ser edificados. Não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no canal. Amo você, Deus te abençoe, shalom, shalom.